Mesmo em clima de desconfiança, Congresso e governo fazem um acordo para colocar fim à novela do orçamento impositivo. E os partidos colocam os blocos na rua para as eleições de outubro. Dória lança Bebiano, ex-ministro de Bolsonaro, para a Prefeitura do Rio. Olá, eu sou Malu Delgado e te conto aqui sobre os fatos políticos mais relevantes da semana. A novela do orçamento impositivo chegou ao fim? Mais ou menos. Na próxima semana haverá novos capítulos. E vale uma explicação aqui. O orçamento impositivo, em linhas gerais, é o seguinte: depois que os parlamentares no Congresso definem as emendas, ou seja, como eles querem aplicar os recursos públicos, o Executivo é obrigado a executar isso. A origem de toda a briga é que o Congresso decidiu que ia controlar, sem a interferência do Palácio do Planalto, o destino de 46 bilhões do Orçamento Geral da União. Divididos assim: 15 bilhões de emendas parlamentares individuais, 30,1 bilhões de emenda do relator do orçamento e 700 milhões das emendas das comissões. Claro que o Palácio do Planalto chiou e foi por causa disso que o ministro Augusto Heleno, que é general da reserva, chamou os parlamentares de chantagistas. Bolsonaro botou ainda mais lenha na fogueira, pedindo que os seus apoiadores ocupem as ruas no dia 15, num ato que critica o Congresso. O presidente vetou essa alteração que os parlamentares tentaram fazer no orçamento e quer retomar o controle do executivo sobre parte desses recursos. Bom, o fato é que foi feito um acordo e na quarta-feira, dia 4, os senadores e os deputados concordaram em manter o veto de Bolsonaro que alterava essas mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com essa negociação, no final das contas, o Executivo retoma o poder para definir o destino de 11 bilhões de reais no orçamento. Bolsonaro até negou que tivesse fechado um acordo com o Congresso. Essa rixa dos bolsonaristas com o Congresso é tão evidente e tão forte que o número do veto, 52, ficou até famoso nas redes sociais. Bom, mas os parlamentares só concordaram em manter esse veto de Bolsonaro porque o governo se comprometeu a enviar as regras claras para a execução do orçamento. Foram enviados 3 projetos de lei que o Congresso vai apreciar na próxima semana. E esses projetos vão definir as regras de como os recursos devem ser executados. Parece que está tudo muito bom, parece que está tudo muito bem, mas nem tanto. Essa negociação para manter o veto de Bolsonaro foi bastante tensa e complexa. Há um ruído dentro do governo entre o setor da articulação política, conduzido pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, e a área econômica, conduzida pelo ministro Paulo Guedes. Bolsonaro também ficou um pouco descontente com esse acordo porque, na visão da presidência, o ministro Ramos foi bastante generoso com os parlamentares. E dentro do Congresso também tem ruído e tensão. Tem uma ala de parlamentares que acha que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está sendo bastante condescendente com o governo Bolsonaro. Bom, e enquanto o governo vai administrando os percalços com o Congresso, os adversários do presidente colocam o bloco na rua para as eleições de outubro desse ano. O governador João Dória lançou em São Paulo, na quinta-feira, dia 5, a candidatura de Gustavo Bebiano para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Bebiano foi ministro de Bolsonaro. Dória passou o trator na direção do PSDB. Nem todos os tucanos apoiam a candidatura de Bebiano exatamente pela proximidade que ele teve com o governo Bolsonaro no passado. Além de ter articulado pessoalmente a candidatura de Bebiano, o governador João Dória sinalizou que quer fazer uma aliança futura com o governador do Rio, Wilson Witzel. Witzel deve apoiar no Rio a candidatura de uma juíza. Ela se chama Glória Heloísa e pediu exoneração do TJ, do Tribunal de Justiça do Rio, nesta semana. As coisas estão bastante complicadas, como todas as disputas em capitais, com uma alta fragmentação tanto na direita quanto na esquerda. Mas um fato já é evidente: os adversários de Bolsonaro, como Dória e Witzel, querem aproveitar a disputa de outubro, que é sobre temas locais, mas transformar isso numa espécie de questionamento e de crítica também do governo Bolsonaro, levando para a agenda algumas questões nacionais. E acompanhe o Política da Semana aqui no site e nas redes sociais do Valor. Na semana que vem a gente está de volta. Até lá!